Olá, mais uma vez, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, gravando mais um pequeno vídeo de história. Vamos falar hoje sobre a fascinante história do Maranhão, narrando aqui a questão da adesão do Maranhão à República no Brasil. Eu começo dizendo que a adesão do Maranhão à República foi muito menos traumática, foi até muito mais fácil do que a adesão do Maranhão à independência propriamente dita. Essas ideias liberais e republicanas, elas começaram a permear todo o estado do Maranhão durante toda a segunda metade do século XIX. E a monarquia já estava por demais desgastada quando a República se implantou de vez aqui no Brasil. É sempre importante enfatizar que a República foi fruto de um golpe. A República não contou com a participação popular. Segundo um contemporâneo desses fatos, o jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu a tudo bestializado. Ou seja, a República ela não teve um contingente popular, não teve a legitimação popular que esperava-se que deveria ter, já que república, segundo a etimologia da palavra, res publica significa cuidar das coisas públicas, negócios públicos, coisa do povo, coisa pública. Então, dessa forma, a república foi implantada no Brasil. A monarquia já se encontrava por demais desgastada e o golpe final, poderemos dizer que ele começou no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Os antigos grupos que apoiavam a monarquia a partir desse momento sentiram dorzinha de cotovelo, ficaram bastante chateados com a monarquia e, juntamente com militares e grupos que faziam pressão pelo fim da monarquia, a República surge no Brasil. Importante frisar que o Partido Conservador, que era considerado reacionário durante toda a monarquia, no Maranhão muda de nome, passa a ser Partido Federalista e se torna o dono da situação política no Maranhão. E o Partido Liberal, que durante a monarquia, podemos dizer assim, nos estertores finais da monarquia, ajudou a nível nacional na questão da implantação da República. No Maranhão, esse partido, que será agora Partido Republicano, vai ser um partido coadjuvante. O Partido Federalista, o antigo Partido Conservador, sim, vai ser o dono da situação. E vamos ver no Maranhão as antigas elites, elas procurarem se reinventar para, a partir desse momento, passarem então a conduzir e a protagonizar todas as disputas e as brigas políticas que aconteceram dentro do Estado. Vamos ver patriarcas dessas famílias chamadas influentes ou importantes, vamos ver patriarcas e até os filhos dessas famílias procurando se reinventar e legitimar a sua autoridade política através do diploma de bacharel em Direito. Muitos patriarcas foram estudar fora do estado do Maranhão, voltaram com um diploma de bacharel em Direito e assim procuraram se legitimar politicamente. E também alguns filhos dessas elites, muitos filhos dessas elites, que estudavam Direito fora do Maranhão e depois voltavam e procuravam se reafirmar politicamente de posse desse certificado, de posse desse diploma de Direito. E assim se deu aqui no Maranhão uma série de disputas políticas. Nós vamos ver que a questão de oligarquias sempre foi uma constante no estado do Maranhão. Vamos ver líderes políticos que tinham um perfil também de serem literatos, serem homens de letras, e agora também bacharéis em Direito. Vamos ver aqui se destacarem muitos personagens, que eu não vou citar nome dessas pessoas aqui, porque isso não vejo como de vital importância. Mais importante é a gente analisar aqui como que a República ela passou a acontecer no Maranhão, ela se consolidou dentro do Maranhão. Então foi uma forma até bem tranquila em relação à adesão do Maranhão à independência do Brasil. A questão
da adesão do Maranhão à República foi muito menos traumática. Foi uma questão dessas facções políticas procurarem, então, se adequarem, se reinventarem diante desta nova realidade. Nós vamos fazer essa apresentação aqui focando em dois vieses. O viés político, que é esse que eu estou aqui acabando por concluir com vocês, e depois o viés econômico. Eu faço um apelo a vocês que assistem a esses pequenos vídeos que a gente posta aqui, que depois você procure estudar mais sobre o assunto. Aqui a gente dá o pontapé inicial, aqui a gente coloca as linhas mestras, mas você pode se aprofundar no assunto, você pode ler mais, você pode pesquisar na própria internet e assim formar o seu conhecimento, reforçar o seu conhecimento a partir daquilo que a gente fala aqui. Você procurar agregar mais valores. Até porque os vídeos não podem ser muito longos, então a gente tem que abordar de uma forma concisa, de uma forma um pouco mais objetiva. Então nós estamos aqui focalizando o aspecto político e o aspecto econômico. O aspecto econômico nós vamos falar aqui sobre a construção do Parque Fabril Maranhense. Bom, nós vimos que uma das causas que levou ao fim da monarquia foi a questão da libertação dos escravos por parte da princesa Isabel quando ela assinou a Lei Áurea. Isso gerou muita insatisfação em grupos que apoiavam fortemente a monarquia. Essas pessoas se sentiram lesadas porque não receberam nenhuma indenização a respeito dos escravos que elas possuíam. E então se juntaram a outros grupos de pressão que trabalhavam fortemente para pôr fim à monarquia, que já estava por demais desgastada, com questões litigiosas com os militares, com a Igreja Católica e com os próprios abolicionistas também. Uma vez que nós abordamos esse aspecto político que nós vimos aqui, como se deu no Maranhão, que foi basicamente uma cisão, uma ruptura entre as facções e as oligarquias que lutavam pelo poder no Maranhão, e a busca de legitimação dessas pessoas que procuraram se reinventar, formando-se em direito, em patriarcas de famílias tradicionais e até mesmo os filhos dessas famílias. Nós vamos ver agora como foi que se deu a formação do Parque Fabril Maranhense. Bom, as elites agrárias encontravam-se arruinadas. Os escravos haviam sido libertos. Então essas pessoas estavam com o seu capital parado. Elas não tinham como fazer com que esse dinheiro tivesse rentabilidade, uma vez que perderam seus escravos. A questão da agricultura, plantation, aqui estava praticamente esgotada. Então essas pessoas, esses detentores de propriedades rurais, eles procuraram também se reinventar. Assim como os políticos procuraram se reinventar estudando direito, legitimando o seu poder através do diploma de bacharel em direito, esses proprietários rurais procuraram também se reinventar, procuraram dar uma outra destinação ao seu capital, procuraram ser industriais. Deixaram de ser fazendeiros, deixaram de ser latifundiários, deixaram de ser exploradores da mão de obra escrava e investiram em indústria. Mas tudo isso aqui no Maranhão foi uma espécie de surto, foi algo que aconteceu de uma forma rápida, teve um ímpeto, mas depois, por uma série de fatores, acabou não vingando. Então, esses antigos latifundiários, eles procuraram então investir o seu capital em indústrias. E uma série de indústrias surgiram aqui no estado do Maranhão. Muitas indústrias surgiram, mas também por uma série de questões que seria muito mais detalhado se nós fôssemos aqui especificar, nós também vamos passar por cima para que o vídeo não fique muito longo, acabou também que essas indústrias não vingaram, não foram para frente, e por conta de ineficiência gerencial, energia cara, nós vamos ver que essa indústria ela acabou não prosperando. Eu tenho aqui uma pesquisa com os nomes de algumas, não vou ler de todas, mas só de algumas para vocês poderem ter uma ideia do que era fabricado,
de quantas pessoas eram empregadas, enfim, ter uma perspectiva genérica sobre o assunto. Então, nós vamos ver aqui essa questão da indústria no Maranhão, tá bom? Deixe-me ver aqui. Primeira dessas indústrias, a Companhia de Fiação e Tecidos Maranhenses. Essa indústria foi criada em 1888 e durou até 1890. Ela foi criada entre 1888 e 1890. Era localizada no bairro da Camboa. Atualmente é o prédio da TV Difusora. Essa indústria faliu no ano de 1970 e ela tinha 300 teares e uma produção estimada em 1.800.000 metros anuais no seu auge. Então era bastante portentosa, mas não foi para frente. A Companhia de Fiação e Tecelagem de São Luís. Essa foi criada em 1894 e era localizada na rua São Pantaleão, junto a Cânhamo. Faliu em 1960. Empregava no seu auge cerca de 55 teares para uma produção anual de 350.000 metros de riscado. Temos também a Companhia Lanifícios Maranhenses. Esta era localizada na atual Rua Cândido Ribeiro. Mais tarde passou a denominar-se Fábrica Santa Amélia e integrava o grupo cotonifício Cândido Ribeiro. Faliu no ano de 1969. Produzia cerca de 440.000 metros por ano e empregava em média 50 operários. Vamos aqui falar de outra, a Companhia Progresso Maranhense, criada em 1892. Esta era localizada no atual prédio do CIOGE, na rua Antônio Raiol, antiga rua São Jorge. Teve vida curta, vida bastante efêmera. Possuía 150 teares para uma produção anual de 70.000 metros por ano e empregava 160.000 empregava 160 operários, 160.000, um sonho. Como aqui não tem corte, a gente não tem como reeditar e ajeitar isso aqui, fica assim mesmo. Tá, então são vários, eu tenho aqui uma pesquisa com várias dessas empresas. O que eu gostaria de dizer para vocês é que elas tiveram vida bastante efêmera, vida bastante curta, por conta de uma série de problemas que não foram sanados, não tiveram como sanar. Energia bastante cara, ineficiência gerencial, e esses problemas foram se acumulando e acabaram fazendo com que essas indústrias realmente não vingassem, não fossem para frente e acabassem então por falir. E o Maranhão mergulha em um período de limbo, vamos dizer assim, um período extremamente difícil, pois muitas pessoas, muitas famílias perderam seus empregos, eram operários, dependiam disso, e nós vamos ver uma situação muito difícil graçar no Maranhão por longos anos, até que finalmente o Maranhão consegue ir saindo desse problema com o advento dos grandes projetos, que também foi algo, vamos dizer assim, de viés até colonial, mas de certa forma o Maranhão mergulhou num período bastante difícil depois da falência dessas fábricas que, quando surgiram com uma promessa, mas acabaram não vingando, acabaram não indo para frente. Bom, assim a gente termina aqui mais uma apresentação, mais esse vídeo. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui, por generosamente me emprestarem um pouco do seu tempo, pararem, assistirem aqui esses vídeos que a gente faz com muito carinho para todos vocês, sem nenhuma pretensão, a não ser a pretensão de dar o pontapé inicial. E como eu enfatizei, como eu falei aqui no começo, eu gostaria muito que você procurasse aprofundar o seu assunto lendo a respeito. Aqui a gente dá o pontapé inicial, o resto você faz. E qualquer coisa, qualquer pergunta que tiver, pode fazer lá nos comentários e assim que eu tiver um tempinho eu leio e te respondo, tá bom? Então um grande abraço, muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, a gente se vê brevemente. Tchau!